Que bom que estamos aqui mais uma vez, dando sequência à nossa série de mensagens Milagres de Jesus, no Evangelho de João. Então já abre a tua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 5. Estamos com o coração gratos pelo que o Senhor fez ontem, no encontro de mulheres. Que maravilha! Faço um agradecimento, acredito que a Jean vai reforçar mais tarde. Agradecer a todos os irmãos e irmãs que trabalharam arduamente para que fosse uma bênção, e foi tudo bem, graças a Deus, fiquei muito feliz. Muito bem, meus irmãos, João capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, enquanto você procura. Quero lembrar que nós estamos aqui dando continuidade dos milagres de Jesus, segundo os relatos do evangelista João, apóstolo João. E João apresenta esses feitos milagrosos de Jesus como sinais. Há um motivo especial de não chamar apenas de milagres, mas são sinais do Messias. Nós já vimos aqui na nossa série o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água de Jesus sobre a matéria, o poder do Cristo. Depois nós vimos aqui no domingo passado que Jesus cura o filho de um oficial, e este filho está distante, está a distâncias aí, quilômetros de onde Jesus estava, mostrando que o poder de Jesus não está limitado à distância, ao espaço físico, né? E agora nós veremos aqui o encontro de Jesus com um paralítico, ou seja, alguém que tem uma doença irreversível, incurável. Claro, diante dos recursos que se tinha naquela época, era algo irreversível. Nós vamos ver o que acontece nesse maravilhoso encontro ali no local chamado Tanque de Betesda, em Jerusalém. Para quem está vindo pela primeira vez aqui na base, primeira vez que acompanha alguma das mensagens aqui no Evangelho de João, nós estamos percorrendo a primeira parte do Evangelho. O Evangelho pode ser dividido em duas partes. Essa primeira parte trata de 7 milagres de Jesus, ou 7 sinais que mostram que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias esperado pelo povo para a sua libertação. E esse trecho vai do capítulo 2, do versículo do Evangelho de João, até o final do capítulo 11, é o que os especialistas, estudiosos chamam de o livro dos sinais antes da hora, ou simplesmente livro dos sinais, que é essa primeira parte do Evangelho de João. No nosso texto de hoje ele levanta algumas controvérsias, tá? Algumas delas nós precisamos abordar aqui, a fim de buscar uma compreensão correta do texto, uma aplicação correta para nossas vidas. Então eu vou falar também algumas informações interessantes, curiosas, que valem para o nosso conhecimento. Por isso é importante que você fique atento para a exposição aqui do nosso texto. Então vamos ler, está ali o texto, tá? Se você não tiver a Nova Versão Internacional, a NVI, mas acompanha na tua Bíblia, não tem muita diferença nas traduções. Diz assim a santa, bendita palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande multidão de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor,
não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Feche teus olhos, por gentileza, vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome, tu que é Deus poderoso, Deus de graça, Deus soberano, nosso Deus. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui para ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo a tua palavra, que ouviu a leitura das Sagradas Escrituras, seja aqui na igreja, ou em casa acompanhando pela internet, ou em algum momento vai ter acesso a essa mensagem. Eu te agradeço. Agradecemos porque podemos ainda livremente ouvir a tua palavra e aprender com ela. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito ministre aos nossos corações, que nada, Senhor, fuja ao teu controle, e nós cremos que tu és soberano para isso. Que não haja intervenção, Senhor, do homem carnal na tua palavra, e que nada fuja, Senhor, aos princípios das Escrituras. Assim nós te pedimos, ó Deus, que seja claro o teu texto e a tua mensagem nesta noite, para frutificar nos nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, quando eu prego esse texto, eu já preguei recentemente aqui, numa outra série de mensagens, eu sempre recorro como introdução, o exercício de visualizar mentalmente a cena, porque vale a pena. É porque é o seguinte, a situação ali, o ambiente, o comportamento das pessoas falam muito sobre o contexto, sobre o que estava acontecendo ali. E quando a gente visualiza tudo isso que estava acontecendo, isso nos dá uma possibilidade maior de entender, de compreender a dimensão do sinal que ia acontecer ali daqui a pouco, né? Quando a cena se desenrola. Versículo 1, quando a gente vê, a gente entende que Jesus está indo para Jerusalém, chega em Jerusalém, está acontecendo uma festa ali, festa dos judeus, provavelmente uma das principais festas ali do calendário judaico. São três as principais: a Páscoa, a Pentecostes e a festa dos tabernáculos. O texto não diz qual é a festa, mas era uma dessas festas tradicionais, ou seja, a cidade de Jerusalém estava lotada de pessoas, além de milhares de romeiros que iam para lá na época das festas, porque era onde estava o templo. Havia também as pessoas que moravam na cidade, então a cidade estava lotada. O mais importante não é saber qual era a festa aqui, isso não vem ao caso, não é tão importante quanto entender que havia uma grande concentração de pessoas ali em Jerusalém. A cena então do texto que nós lemos aqui ocorre em um tanque chamado Betesda, ou lugar de misericórdia, traduzindo aí para o aramaico. E a crença, o que motivava aquela multidão para ir ali naquele lugar? Havia uma crença de que em um dado momento, ou de tempos em tempos, aquela água daquele tanque se agitava por ação de um anjo. E mais adiante a gente vai entender, detalhar um pouco o que os estudiosos dizem sobre esse fenômeno, tá bom? Abre a tua cabeça aí, ó, abre a cabeça. E a crença era de que a primeira pessoa que mergulhasse no tanque, depois que a água se agitasse, ela ficaria então curada da sua enfermidade. Então vamos visualizar a cena. Já deu para a gente entender aqui o contexto. Estava ali uma multidão de doentes. O texto diz que todos, ou pelo menos a maioria das pessoas que estavam ali concentradas, eram pessoas enfermas, e não eram enfermidades comuns. O texto é específico: eram cegos, eram paralíticos, eram mancos, pessoas de enfermidades incuráveis, enfermidades severas. A gente pode imaginar que talvez houvesse gemido de pessoas ali, pessoas com dor, pessoas sofrendo.
amontoadas ali, talvez se acotovelando, se esbarrando uma nas outras, porque haviam pessoas cegas, outras com dificuldade de locomoção, pessoas se arrastando talvez para tentar ali chegar ao tanque, porque o objetivo era um só. Qual era o objetivo? Se lançar na água no momento em que a água se agitasse e assim obter a sua cura. Olhando para aquela cena, dificilmente nós conseguimos ver uma cena ordeira. Não havia uma fila preferencial ali, não havia uma senha para saber quem estava na vez para mergulhar ali naquele tanque, não tinha uma fila para mulheres ou para crianças. Havia muitas pessoas com o mesmo objetivo, e eu imagino que talvez até a todo momento uma pessoa ou outra vê a água se mexendo por algum motivo e se jogava no poço ali, talvez no ímpeto de tentar obter a sua cura. O fato é que o ambiente ali, meus irmãos, não era um ambiente feliz, era um ambiente desolador, era um ambiente de desespero, de dor e de tristeza. Naquele lugar ali que unia dor e ao mesmo tempo esperança, né, de cura, estava um paralítico, diz o texto, um paralítico que há 38 anos estava naquela situação. E como as pessoas que estavam ali só tinham olhos para o próprio problema, as pessoas queriam obter a sua cura, né? Ele era ignorado por todas as pessoas ali, além de que por si mesmo, por si só, pelas suas condições, ele não conseguia se aproximar da água e se lançar no momento em que ela fosse agitada. Mas, ao contrário das outras pessoas, Jesus olhou para aquele cidadão, Jesus olhou para aquele homem, se aproximou dele e o curou. E aí os pormenores, meus amigos, desse milagre vão balizar aqui o nosso sermão, a nossa reflexão de hoje. O nosso tema central é simples e é uma síntese da história. Esse aí, um sinal de cura na multidão. Simples tema central, a gente vai ver que um simples encontro de Jesus na vida daquele paralítico mudou completamente a sua vida. E é o que acontece quando Jesus se encontra na vida de qualquer pessoa. Quando existe esse encontro pessoal, quando Jesus escolhe alguém numa multidão para tratar, haverá mudança na vida dessa pessoa. A gente vai entender ao longo aqui da exposição do texto. Fica ligado com a Bíblia aberta aí, tá bom? Versículo 1, meus irmãos, basicamente ele nos situa no tempo e no espaço, como nós já falamos aqui, geograficamente ali no texto. Era uma festa em Jerusalém, uma festa do calendário judaico. As pessoas estavam concentradas ali na cidade, um número enorme de pessoas. Então, para que a gente possa entender a dimensão do sinal, do milagre que Jesus realiza ali em Betesda, é conveniente que a gente parta do geral, né, de uma situação geral, para depois chegar a uma situação específica que acontece naquele lugar. Então, para entender o sentido do que Jesus faz ali, ou seja, o sentido de Jesus ter curado apenas uma pessoa no meio de milhares de pessoas, uma multidão, a gente vai conseguir entender, primeiro partindo desse contexto geral, desse aglomerado de pessoas ali no entorno de um tanque miraculoso. Então, num contexto geral, nós vamos ver uma multidão doente. Olha o que diz o versículo 2 e o versículo 3, acompanhe na tua Bíblia ou aqui no telão, olha só. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Uma descrição física aí do local. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. Vamos entender aqui a situação. Os tanques, meus irmãos, ou lugares de banhos públicos, eram muito comuns na sociedade greco-romana daquela época, e eles funcionavam como local de reunião de pessoas. Só que aquele tanque tinha uma peculiaridade, ele tinha uma particularidade. As pessoas que se reuniam ali não eram pessoas
do cotidiano, mas pessoas enfermas, porque ele tinha um suposto poder de cura. As pessoas iam ali motivadas pelo movimento das águas, em determinado momento, era uma crença coletiva, mas essa crença, meus irmãos, ela está baseada, segundo estudos, num culto popular pagão. Peraí, pastor, como assim pagão? Tem um anjo na história aí. Como assim? Tem um anjo. Se tinha um anjo, obviamente se trata de Deus agindo naquele lugar. Então como é que pode ser isso? Então a gente tem que fazer uma ressalva aqui, meus irmãos. É importante que nesse ponto a gente leia o versículo 4, eu separei aí, versículo 4, pois ele vai ser colocado à parte aqui da exposição, tá? Versículo 4 vai ser colocado à parte, mas a gente precisa entender porquê, e eu vou mostrar que há justificativa para isso. Então acompanhe o versículo 4, olha o que diz: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Pela narrativa de João, meus irmãos, nós vemos que uma parte significativa da comunidade judaica estava ali presente. Era uma comunidade, uma parte da comunidade de enfermos, mas era muita gente. Fala-se de uma multidão que estava ali no tanque, motivadas por um poder de cura que as águas daquele tanque tinham, ou na verdade atribuía-se ao movimento das águas, e o versículo 4 diz que era um anjo que movimentava essas águas. Pois bem, muito provavelmente as autoridades do templo não aprovavam essa situação. Por quê? Porque os tanques naquela época, meus irmãos, e aí é importante a exegese, os tanques naquela época que reuniam as pessoas, e sobretudo esses que tinham poder de cura, eles eram características dos cultos gregos, cultos a deuses da mitologia, como Esculápio ou Asclépio, que era o deus da medicina, o deus da cura. Então as pessoas se reuniam nesses tanques, de alguma forma, para cultuar esses deuses pagãos. Logicamente que os líderes religiosos do templo não iriam aprovar essa situação. E aqui, meus irmãos, nós temos um problema que ainda é muito comum hoje em dia. Qual o problema? A religiosidade popular, comumente ignorando as verdades das Escrituras. Sim, é o que acontece com muitas linhas religiosas aí, meus irmãos. Muitas se intitulam cristãs, inclusive. Crendices nascem do imaginário popular, crendices nascem da cultura popular, crendices nascem de dogmas religiosos e atraem multidões de desesperados, pessoas carentes de algo onde apoiar a sua fé. E multidões são reunidas em torno dessas crenças inventadas pelo homem, mas que não correspondem às Escrituras. O ser humano é assim, nós somos assim. Precisamos de algo para apoiar a nossa fé. E às vezes apoiamos a nossa fé em muitas coisas, menos na Bíblia. Apoiamos em culturas, em crendices, em superstições. Assim nascem as superstições. Eu quero te dizer uma coisa: se você é crente e é supersticioso, meu irmão, você está perdendo seu tempo e a tua fé está indo canalizada para o lugar errado. Se você acha que se você passa embaixo de uma escada e vai te dar azar, meu irmão, você está perdendo um pedacinho da sua fé, em vez de estar no lugar certo, está ali naquela baboseira. Isso vale para o sapato emborcado, isso vale para todo tipo de coisa. Usar uma determinada cor de roupa e aquela camisa que você usa quando o seu time vai jogar, porque ela vai dar sorte, ele vai ganhar. Superstição, gente, para o cristão não tem nenhum sentido. Assim como não tem nenhum sentido toda crendice inventada. Mas o ser humano cai facilmente nessas coisas. Por quê? Porque nós somos ignorantemente e desesperadamente assim, necessitados de algo onde apoiar a nossa esperança, onde apoiar a nossa fé. A questão é, nós temos o lugar certo para apoiar a nossa fé, e a gente vai entender aqui no texto, tá bom? O fato é que esse versículo 4 aí, ele
para ser posto à parte aqui da exposição, ele tem justificativa. Então, a primeira delas é porque esse versículo 4, ele não consta nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Pois é, na tua Bíblia talvez, aqui na NVI eu acho que não tem, na tua Bíblia talvez ele esteja entre colchetes, dá uma olhada aí, está entre colchetes? Geralmente um texto que aparece entre colchetes nas Escrituras, são textos que não estão nos manuscritos mais antigos, tá bom? Do Novo Testamento. Então, eles são acrescentados com uma razão, com uma motivação, e nós vamos já explicar qual é o caso aqui, tá bom? O segundo motivo de não estar à parte aqui da nossa exposição, é que não é o foco de João, porque esse versículo aí, não é o foco de João é o poder de Jesus, então não tem a ver com o que acontece no tanque, e sim o que acontece com o que Jesus faz quando ele chega ali. Então, pontos importantes que aí precisa considerar antes que você ache que eu sou um herege e que eu não acredito que anjo tem poder, tá bom? Vamos lá. Poder ele tem se for dado por Deus, né? Então, primeiro ponto para ser considerado, não estamos aqui desconsiderando que anjos não possam ser usados por Deus, inclusive com poder de cura, mas este caso aqui nós podemos considerar uma possibilidade, sim, mas não podemos afirmar categoricamente que havia ação de um anjo ali naquele local, ok? Podemos considerar, mas não podemos afirmar, tá bom? Categoricamente. Esse versículo não está nos originais mais antigos. Segundo ponto, esse versículo 4, ele provavelmente foi acrescentado por um escriba familiarizado exatamente com a cultura grego-romana, exatamente familiarizado com a situação do que acontecia no tanque de Betesda, que era essa situação do mover da água e as pessoas se lançarem ali para ser curado. Então, para dar maior sentido para o contexto e também para dar maior sentido ao versículo 7, que a gente vai ver daqui a pouco, quando o paralítico diz que ninguém o leva quando a água é agitada. Então, esse versículo 4 entra e dá um sentido para ele, explicando que há essa situação aí e tudo mais. Bom, e também é um ponto que é importante ser considerado, não dá para descartar. Alguns estudiosos entendem sim que a cura é algo divino, era algo que vinha do próprio Deus, porque Deus precisava mostrar para o seu povo que ele ainda se fazia presente, depois de tanto tempo de silêncio profético, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, há um hiato profético aí de 400 anos, né? Então, Deus ainda se mostrava presente diante do povo, fazendo milagres, fazendo coisas extraordinárias. Então, há de se considerar que sim, Deus possa estar de fato ali envolvido nessa situação. Mas, deixamos à parte esse versículo, porque de fato não é relevante, e sim essas curiosidades, essas informações importantes para o nosso entendimento. O fato é que João vai deixar muito claro aqui, isso é que importa, que havia uma fé coletiva de uma ação sobrenatural de cura ali naquele lugar. As pessoas iam para ali porque acreditavam, e por isso os enfermos estavam ali concentrados no tanque de Betesda por ocasião da festa em Jerusalém. O mais importante para a gente então é entender que o foco do texto não era o que acontecia no tanque, e sim o que acontece depois que Jesus chega naquele lugar, e um lugar de desespero, na verdade, e o que acontece quando ele conversa com aquele homem, e é isso que a gente vai ver. Bom, mas a gente pode aplicar, gente, o seguinte: ali havia uma multidão enferma, certo? Tão doente, tão enferma, que em vez de estar no templo, que era o lugar apropriado para quem se dirigia para Jerusalém, na época das festas, meus irmãos, as pessoas iam para Jerusalém na época das festas para ir ao templo, porque ali se cumpriam os rituais espirituais, ali se ouvia a palavra, a leitura das escrituras, ali se faziam os rituais de expiação pelos pecados, ali era o lugar, o próprio templo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas aquelas pessoas estavam tão enfermas, que eles estavam em outro lugar. Eles estavam em outro lugar. Talvez por uma influência da cultura ou da crendice popular, uma influência da própria cultura grega, que era muito forte naquela época. O templo, que era o símbolo maior da presença de Deus, não era o lugar escolhido
por uma multidão. Elas queriam ser curadas, meus irmãos. Elas queriam ser curadas. Existe um álibi aí, existe uma justificativa, um atenuante, que seja, elas estavam desesperadas, elas queriam ser curadas. Não importava o meio, aí é o perigo também, né? Não importava o meio que elas precisassem fazer para isso. Se havia uma crença que no tanque um anjo descia e balançava as águas, e se eu me lançar ali primeiro que todo mundo, e aquilo vai me trazer alívio, cura, que seja, o resto fica para segundo plano. Essa é a minha prioridade. E é importante a gente entender e repetir que ali as pessoas não estavam preocupadas umas com as outras. O meu próximo não era próximo, o meu próximo era o concorrente, era alguém que podia roubar a minha bênção, queria de repente mergulhar na minha frente e eu iria perder aquela oportunidade de cura. Então não havia interesse, não havia comunhão, não havia amor, havia competição, havia desespero naquele lugar. Ali, meus irmãos, estava aquele homem, e um exemplo de que as pessoas não estavam preocupadas umas com as outras era o exemplo do paralítico, que há 38 anos estava ali. Ele fala para Jesus, ninguém dava a mínima para ele, ninguém o ajudava aí. E veja, Jesus chega naquele lugar, conversa com um homem, cura aquele homem paralítico, e pode-se dizer que ninguém se deu conta disso. Ninguém se deu conta disso. Por quê? Será que a gente não pode se espelhar agora naquela multidão um pouco? Como aquela multidão ali, meus irmãos, enfermos, será que nós não escolhemos, às vezes, estar no lugar errado, porque o que nos interessa é buscar alívio para as nossas dores? O templo era o lugar correto, era o templo que simbolizava a presença de Deus, não aquele tanque em Jerusalém, não era isso. Será que quantas vezes, quando nós estamos tão focados no nosso próprio problema, que a gente não consegue ver o problema de quem está do meu lado, a gente não consegue ver o problema do irmão, porque só interessa o nosso problema? Será que a gente não se espelha nessa multidão às vezes? Quantas vezes, por não estarmos concentrados demais na solução do nosso problema, nós não conseguimos enxergar Jesus? Tal aquela multidão, meus irmãos. Aquela multidão não tirava os olhos do poço, não tirava os olhos das águas daquele poço, no afã de ser o primeiro a se lançar ali e ser curado. A situação, meus queridos, que nós estamos na igreja, em um culto que deve ser integralmente para o Senhor, mas ainda assim nós agimos como se estivéssemos no tanque de Betesda. Pois é, ou seja, onde nada mais importa do que resolver o meu problema, que os nossos próprios problemas, do que o culto ser agradável a mim. Não é assim? A gente não faz isso? Não adianta, meus irmãos, não adianta estarmos fisicamente no lugar certo, se a nossa mente e o nosso coração não estão. Só corpo presente. A palavra de Deus é pregada, Cristo é anunciado e Ele age por meio da sua palavra, mas não temos olhos e não temos ouvidos para Ele. Por quê? Porque estamos ausentes, estamos focados em nós mesmos. A nossa motivação, meus irmãos, de estar aqui deve ser prestar culto a Deus, buscar a Ele de todo o coração, de todo o entendimento. As demais coisas serão acrescentadas de acordo com a sua soberana e justa vontade. Amém? Legal até aí? Muito bem. João vai relatar então, seguindo aqui nosso texto, que no meio daquela multidão havia um paralítico, que, como as demais pessoas, já falamos, estava ali em busca de
cura. Pelo relato do texto, a gente vai olhar, era quase uma rotina para ele estar ali, ano após ano, mas ninguém dava a mínima para ele. Às vezes a gente se sente assim também, não é? Como se ninguém desse a mínima para a gente. Parece que todo mundo está preocupado com o seu próprio problema, somos invisíveis, não tem essa sensação? Às vezes nós estamos redondamente enganados, mas é um sentimento, a gente sente isso. Às vezes a sensação de que ninguém está preocupado comigo, assim como nós também não estamos preocupados com os outros. Mas é tipo isso, não dá essa sensação? A gente se identifica. Nesse ponto aí, eu deixei de me espelhar na multidão, e aí eu pude facilmente me espelhar na pessoa daquele paralítico. Esse é o exercício agora. Depois de analisarmos a realidade geral, né, a realidade da multidão, o aspecto geral da situação, vamos agora focar no caso específico daquele homem paralítico, em sua própria condição ali de enfermidade. Ele era um alvo inerte na multidão. Olha o que diz o versículo 5, vamos ver. Diz assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Beleza, vamos entender. Ao contrário de quem de alguma forma podia chegar ao tanque, talvez ele até com muita dificuldade conseguisse, mas alguém que tinha um pouco mais de mobilidade que ele, ao contrário de uma pessoa assim, aquele homem já estava imóvel, ele já estava ali paralisado, ele estava preso à sua condição de invalidez, ano após ano, esperando uma cura que por suas forças ou por alguma ajuda externa, e até mesmo pela sua própria fé, ele não tinha condição de alcançar. Era uma cura inviável, ela não chegaria de forma alguma. João destaca a informação 38 anos, né? Ele estava naquela situação, uma condição irreversível, uma condição consolidada. Ele era o que era, ele era um homem, um alvo inerte ali naquela multidão, ele não podia se mover. Quase 40 anos, meus irmãos, é tempo suficiente para qualquer um perder a esperança. A gente perde a esperança por muito menos que isso. 40 anos praticamente, 38. O texto diz que ele estava ali, de alguma forma, ele ainda acreditava, ainda de uma maneira muito adormecida, muito apagada dentro de si, ele estava ali, ele acreditava que alguma coisa ainda podia acontecer. A gente tem que entender que esses 38 anos é ressaltado com um objetivo. E qual era o objetivo? Dizer que aquilo já era mudar aquela realidade. Você consegue se ver naquele homem? Eu consigo. Meus irmãos, eu nasci com uma doença incurável chamada pecado. Você também nasceu. Incurável. Não há no homem, em seus parcos recursos, qualquer antídoto capaz de eliminar essa enfermidade hereditária, fruto da nossa natureza adâmica, enfermos no pecado. E essa doença vai se agravando ao passo que nós envelhecemos, e sutilmente essa doença vira um estilo de vida. Olha, a despeito de qualquer enfermidade que possa nos atingir, séria ou não, o pecado é a nossa maior enfermidade. Sabe por quê? Porque essa doença espiritual nos torna mortos diante de Deus. Nascemos mortos diante de Deus, diz as Escrituras. Olha, separei essa frase para você refletir. Pecado não é apenas uma doença espiritual, é um estilo de vida para o homem sem Cristo. Eu já fui como aquele homem na multidão, meus irmãos, no sentido de que eu precisava que Cristo se apresentasse para mim. Nesse sentido eu fui como aquele homem. Cristo se apresentasse a mim, não eu me apresentasse para Ele. Meus irmãos, ninguém pode chegar para Cristo e dizer: oi Jesus, tudo bem, muito prazer, eu sou fulano de tal.
é Ele que se achega, é Ele que se apresenta, de diferentes maneiras, seja ouvindo o Evangelho de alguma forma, por meio de um louvor, por meio de uma pregação, por meio de alguém que Deus coloca no nosso caminho, ouvimos o Evangelho, é Jesus se apresentando. A gente não precisa se apresentar para Deus, né? Davi até brincou, porque tem algumas igrejas que fazem algumas campanhas, você tem que trazer uma foto, né? Ou uma peça de roupa, como quem diz a foto, ó, Jesus, eu trouxe a foto para você não confundir quem é, esse aqui, ó, tem que curar. Chega a ser ridículo, né? Chega a ser, é engraçado para não parecer trágico, como as pessoas perdem tempo com essas baboseiras. Mas é tipo isso, você não se apresenta para Jesus. Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então, eu já fui assim, como aquele homem. Jesus precisou chegar a mim. E aí, meus irmãos, no instante em que Jesus, olha só, reflete aí, no instante em que Jesus passa a habitar no coração do homem, o pecado deixa de ser um estilo de vida e se torna aí um inimigo a ser combatido todos os dias. Depois que Jesus entra na nossa vida, o pecado não é mais um estilo de vida, ele é um inimigo a ser combatido todos os dias. Agora escuta que eu vou dizer uma real para você. Vou dizer uma real para você. Se ao invés de ser um inimigo, o pecado ainda for um amigo para nós, algo está obviamente errado na nossa vida espiritual. Não se engane. Se o pecado não é um inimigo, mas é um cara chegado, está sempre ali, todo dia, a miúde, repetidas vezes, é um amigo, é um companheiro e não um inimigo, óbvio, não se engane, tem alguma coisa errada na nossa vida espiritual. Ok? Muito bem. Avançando no texto, mesmo ali, talvez, não havendo olhos para ele, nós já vimos aqui naquele lugar, Jesus decide estar ali. Jesus decide se fazer presente ali. Em meio a todo aquele desespero, cegueira, doença física, cegueira espiritual, doença espiritual que provavelmente acometia aquela multidão ali em Betesda, a graça atinge o seu alvo. Aleluia. Olha o que diz o versículo 6, versículo 7. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Veja que não é Jesus, não é ele que se achega, Jesus é que atenta para o homem. Ele não acenou, ele não foi visto aquela na multidão. Tem engraçado que tem uma música que diz que Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus, né? É uma graça, como se, ai, ai, chama a atenção de Jesus aí, meu irmão, levante sua mão, grite, pule, chama a atenção. Ai, ai, ai. Gente, aquele homem estava deitado ali, ele não acenou, ele não fez nada. Jesus olhou para ele e chegou lá, porque ele queria. Porque ele queria, tá bom? A gente não precisa chamar a atenção de Jesus. Esquece esse tipo de coisa também na tua vida. Se você aprendeu assim, pode esquecer, sem medo de ser feliz. A Bíblia não ensina isso. Se não ensina, joga fora. Sem problema, sem problema. Cristo sabia a situação daquele homem, chegou nele para falar com ele, e mais, sabia da condição física e sabia da condição emocional dele, sabia quão profunda era a sua dor, ele sabia, apesar de ele estar ali, e ainda crer que talvez alguém pudesse ter misericórdia dele, né? A esperança daquele homem estava morta no coração dele, meus irmãos. Ele já não tinha mais aquela esperança, talvez do início dos primeiros anos. Mas aí, vendo que aquele homem estava ali naquela situação, Jesus se aproxima e pergunta: você quer ser curado? E aí a pergunta é óbvia, né? Todo mundo que estava ali queria ser curado.
Todos que estavam ali queriam ser curados. Mas aí, meus irmãos, para que a gente entenda essa pergunta óbvia, é importante a gente fazer algumas considerações para tentar entender por que Jesus faz aquela pergunta. E uma das possibilidades é que nem todo doente deseja ser curado. Por mais esdrúxulo, por mais esquisito, estranho que isso possa parecer, sim, há pessoas que estão tão acostumadas com a sua enfermidade, seja ela física ou espiritual, que não querem ser curadas. Estão acostumados com a situação. Tem um caso na Bíblia famoso, Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Tem um coxo, um paralítico, que todo dia é colocado na porta do templo para pedir esmola. E aquela enfermidade era o seu estilo de vida, era a sua subsistência. Daí Pedro e João vão entrando no templo, o mesmo João que é autor do Evangelho, vão entrando no templo e aquele homem se dirige a eles, esperando receber alguma coisa material. E aí Pedro então olha para ele, olha para aquele mendigo, né, e diz: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Atos capítulo 3, versículo 6. Aquele mendigo, meus irmãos, nem ao menos considerava ser curado. Ele não pediu isso, ele não quis isso, ele não conhecia aqueles homens. Pedro nem fez a pergunta que Jesus fez para o paralítico em Betesda, né? Ele nem pergunta se ele quer ser curado. A graça e a misericórdia simplesmente alcançaram aquele homem. E aí a gente volta para o paralítico aqui. É legal a gente pegar esses textos de apoio, porque fortalece a explicação. Então, voltando aqui para o paralítico do tanque, talvez ele se encaixe exatamente nos casos em que o doente pensa já que é seu destino, né? Está naquela situação, o destino já está selado, nada mais pode tirá-lo daquela situação de tanta frustração. Ele desistiu até mesmo de crer. Sabe quando a gente está tão frustrado que a gente já nem quer mais crer? Tipo isso. A pergunta óbvia de Jesus, então: queres ser curado? Jesus fala também com o objetivo de despertar naquele homem aquele desejo que já estava adormecido. Ei, tu quer ser curado? Esqueceu o que você está aqui? Tipo isso. Ei, está olhando para você hoje, para mim, falou comigo hoje, essa frase ficou no meu ouvido. Você quer ser curado? Ei, você quer ser curado? Ei, você está esquecendo a sua esperança que está aí no seu coração? Ei, você quer ser curado? Tipo, acorda, ei. Tipo isso. Tinha esse objetivo. Mas aí a resposta do homem não acompanha a pergunta óbvia. Ele não responde sim, eu quero ser curado, sim, não. A resposta dele é um lamento, né? É uma murmuração, é uma lamúria. Ele diz: Senhor. Ele não diz não, eu quero ser curado. Ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento, alguém vai e chega antes de mim. Olha a resposta que ele dá. É uma lamentação. As palavras daquele homem mostram o tamanho da sua frustração, o tamanho da sua desilusão. Ele se olhava e se via pior do que as pessoas, ele se via mais incapaz do que os outros. As pessoas tinham capacidade que ele não tinha mais, e ele nem mesmo merecia mais ser ajudado. Ele não era ninguém, ele era um zero à esquerda. Aí Jesus está ali na frente dele, mas os olhos dele ainda estavam onde? No tanque. A esperança ali, Jesus, tu queres ser curado? A esperança dele não era de receber a cura de Jesus, era talvez que Jesus carregasse ele e levasse para o tanque. Tipo isso, ele deu a ideia, né, para Jesus: não tem ninguém que me carregue e tal. Tipo assim, será que o Senhor não pode me carregar? Aí mais ou menos deu uma ideia para Jesus, né? É engraçado quando a gente dá ideia para Deus, né? É engraçadíssimo. Jesus, eu poderia até fazer desse jeitinho aqui. É uma graça. Mas você vê, tamanha era a frustração daquele homem. Era mais ou menos quando a palavra de Jesus não é suficiente, a presença de Cristo não é suficiente para a gente precisa de algo mais para acreditar. Precisa tomar uma aguinha ungida, aquela que bota na televisão, hein?
um sal, você tem que passar num sal, não sei o que, corredor de sal, já ouvi essas doidices aí. Ou então uma toalhinha milagrosa e tal. É quase isso. Tem um amuleto, uma superstição que vai alicerçar minha fé. Só Jesus não é suficiente. Só a palavra dele não é suficiente. Tomar um sabonete, tem um sabonete. Sabonete. Pois é, deve ser caro. O homem não via em Jesus a fonte de cura, meus irmãos. A sua mente, seus olhos estavam fixos nos supostos poderes de cura daquela água, daquele tanque. Esse era o problema. Será que a gente não age assim às vezes? Não, pastor, eu sou crente, não age assim não. Será? Será que não tem situações que Jesus vem ao nosso encontro, olha para a gente, conhece o nosso problema, conhece onde dói, sabe o que está machucando há tempos, aí pergunta se a gente quer ser curado, mas apesar da pergunta óbvia, a nossa resposta geralmente vem com o peso da frustração, né? Vem com o peso do lamento, vem com o peso da murmuração, como se nada pudesse mudar a minha situação, nem mesmo o Messias, nem mesmo Deus Todo-Poderoso pudesse trazer mais solução para aquela velha dor que aperta o nosso coração. Veja que Jesus nem pergunta quanto tempo ele está naquela situação, né? Ele não pergunta, ele simplesmente sabe quanto tempo ele estava ali, peregrinando para aquele poço ali. Cristo sabe, meus irmãos, exatamente há quanto tempo essa dor está aqui ou aí. Ele conhece a nossa dor, ele sabe. E o fato de saber, por isso João destaca bem isso, o fato dele saber o tempo, o fato dele saber a profundidade da dor na alma daquele homem ali, realça o fator divino desse sinal. E aí é muito evangelho de João, né? Do sinal que Jesus ia fazer ali, o fato dele conhecer as coisas, do fato dele ter chegado, do fato dele ser o soberano. O sinal ali tem essa característica de que ali estava o Cristo, ali estava o Messias. Não seria um curandeiro, não era um médico que estava ali, não era um homem comum que estava ali, não era uma autoridade religiosa. Quem estava ali era o Messias prometido, era o Deus Filho encarnado, era o único caminho que leva à salvação, Jesus Cristo que estava ali. Diante daquele homem, a graça atinge o seu alvo. Aleluia. Jesus sabe, meus irmãos, o tempo da nossa dor, assim como ele sabe, e a ele pertence o tempo para que ela passe. Ele sabe as duas coisas. Ele sabe o tempo que dura e o tempo dela passar. Não há impossível para Deus. É possível que essa dor passe ainda nesta terra. Não há impossível para Deus. E ele pergunta, como perguntou para aquele homem: queres ser curado? Não há impossível para Deus. No entanto, se essa dor não passar aqui nesta terra, a cura em Cristo está garantida na eternidade para aqueles que nele crêem. A gente precisa se deleitar nessa verdade e descansar nela. Amém. Nesse ponto, meus irmãos, o paralítico do tanque de Betesda, dependente de alguém para que o ajudasse a se mover ali, ele remete ao nosso estado espiritual, né? Do homem, o homem incapaz de mudar a sua natureza caída. O homem sem Cristo, meus irmãos, está morto nos seus delitos e pecados, nos ensina as Escrituras. Eu separei para você refletir, esperar fora de Cristo a solução para o nosso estado de morte espiritual é tão inútil quanto foi para aquele paralítico esperar por 38 anos que alguém o carregasse até a água do tanque de Betesda. Somente em Cristo e não fora dele encontraremos
cura para a morte espiritual. Assim seja. É claro que Jesus sabia que no fundo do coração daquele homem ainda tinha ali, ainda que adormecido, um desejo de ser curado. E aí, com a sua pergunta óbvia, ele leva aquele paralítico a admitir a sua incapacidade. Outro objetivo da pergunta: ele leva aquele homem a admitir a sua incapacidade de fazer qualquer coisa para mudar a sua situação, remetendo novamente ao nosso estado de morte espiritual. Ele precisava reconhecer a necessidade de cura, despertada primeiro na sua alma, mas também entendendo que ele mesmo não podia fazer nada. O Senhor age exatamente assim, meus irmãos, com aqueles que Ele escolhe salvar. Exatamente assim. Seu olhar de graça nos alcança no meio da multidão. E aí uma pergunta brota, no coração daqueles que são chamados: queres ser curado? Ele sabe da nossa necessidade de salvação, Ele sabe, mas Ele deseja ouvir da nossa boca isso. Ele deseja ouvir dos nossos lábios esse reconhecimento de que nós não somos capazes de encontrar o caminho por nossos próprios méritos. Não há como. E é nessa hora que a graça faz com que o alvo se transforme em filho. Aleluia, aleluia. Nós somos alcançados pelo olhar salvador de Jesus, pela misericórdia que nos garante então a vida eterna, mas não nos abstém das dores desse mundo. Não podemos nos enganar, em nenhum momento a Bíblia ensina isso, que o crente não vai sofrer, que o crente não vai sentir dor nesse mundo, não tem como. Todavia nós temos uma outra estrutura espiritual para encarar as dores, com Cristo. Apesar das dores, aquele que crê, aquele que reconhece que Cristo é o Senhor, que Ele veio, é o Senhor e Salvador, pode descansar nele, pode descansar nele. Ele nos escolheu na multidão, apesar muitas vezes da nossa incredulidade, do nosso escárnio diante das Escrituras, de estarmos tantas vezes no lugar errado, mas Ele se apresenta para aqueles que Ele escolhe na multidão. Aleluia. Por fim, meus irmãos, o que a água daquele tanque de Betesda jamais poderia dar para aquele homem, Jesus concede a ele em uma só sentença. Olha aí os últimos versículos, uma sentença de cura. Versículo 8, versículo 9 diz assim: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Ou seja, apesar de ter ouvido um lamento como resposta, Jesus ignora as lamúrias daquele homem e ordena que o enfermo se levante. Aqui nós vemos novamente uma característica do Evangelho de João que falamos anteriormente, ele não menciona a necessidade do homem ter fé, ao contrário dos evangelhos sinóticos. Muitos milagres são ali narrados baseados na fé. A tua fé te curou, eu nunca vi uma fé parecida como essa. A sensação que a fé veio antes, aquela mulher que toca nas vestes de Jesus é curada numa atitude de fé. Em João é diferente, a fé ela vem depois. Aqui não houve uma atitude de fé daquele homem, Jesus fez tudo só e disse para ele: levanta, ande, pegue a sua maca. E aí é uma coisa importante para a gente entender para a nossa vida, meus irmãos. Veja bem, muitas vezes nós depositamos a fé na fé, depositamos a nossa fé na nossa própria fé, ou seja, que toda bênção que eu vou receber depende da minha capacidade de crer que eu vou receber. Pois é, nesse caso, a fé então não está naquele que concede, a fé está naquilo que eu posso crer. João vai deixar muito claro aí, meus irmãos, que a vontade de Jesus de curar quem Ele deseja curar supera até mesmo a nossa falta de fé. Olha, Deus é Deus,
Quem disse que Deus precisa que você creia para Ele lhe curar? Se Ele quiser, ponto final. Calma, antes que você ache que eu sou maluco e que não estou considerando que a fé tenha o seu poder evidente, que existe uma relação entre poder e fé, é evidente, os evangelhos sinóticos falam isso, mas nós estamos lendo o texto de João, para deixar claro que isso não é uma regra, não é uma regra, existe uma relação entre poder e fé, não estamos negando essa verdade. O problema é quando nós confundimos o alvo da nossa crença, esse é o problema. Cristo, meus irmãos, é o autor, o consumador e o alvo da nossa fé. Cristo, e não a nossa própria capacidade de crer, como certos pregadores que dizem que a pessoa não recebeu a bênção, para não dizer que ele é um falso profeta, né, porque não se cumpriu. Ele disse que o problema foi porque a pessoa não acreditou, né? Então a gente vê que a Bíblia mostra situações que não é o caso, não tem a ver com essa situação, com essa relação, né? Aí o versículo 8, é importante a gente falar, é muito simbólico, tá? É muito simbólico, porque diz, Cristo ordena que aquele homem tomasse a sua maca, né, depois de curado. É muito interessante a gente deixar claro aqui, porque muita gente lê esse texto e acha que o homem pegou uma maca daquela de hospital de ferro, botou na cabeça e saiu andando, então uma cama com pé, com cabeceira, com tudo, espelho, e botar, aí teria que ser uma unção de halterofilista, além da cura, né? Não é isso não, gente. A maca que ele se refere aqui não é uma maca dessa de hospital, é como se fosse uma esteira mais grossa, uma ilustração mais fácil de entender, um colchonete, vamos dizer assim. Ele enrolou, poderia enrolar, botar na cabeça, botar embaixo do braço e sair andando, tá bom? Então não pensa que o homem saiu com a maca carregando na cabeça. Tomar a maca e andar, meus irmãos, qual é o simbolismo disso? Muito forte, muito importante. Aquilo significava que aquele homem não estava mais preso àquela situação, aquele estado de invalidez, que era exatamente a marca da maca. Aquilo ali era um símbolo do seu estado, ele não estava mais aprisionado à sua antiga condição, ele dominava aquilo, ele pegou, enrolou, botou embaixo do braço e andou. É exatamente o que acontece com aqueles que encontram verdadeiramente com Jesus. Eles saem daquele estado anterior e agora eles entram num outro estado, tudo se faz novo, se é nova criatura, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lindo versículo que o apóstolo Paulo deixa muito claro, e é isso. Então aquele tomar a maca representa muito isso, um novo estado, aquilo que aprisionava a gente num outro momento, numa outra condição, não existe mais. Aleluia. E um outro aspecto para ser considerado também é o fato de que o milagre acontece no dia de sábado, né? Está aí muito claro, diz aqui o texto no versículo 9, e a sequência a partir do 10, 11, você vai ver aí que aquilo incomodou os religiosos da época, ficaram ofendidos por isso, ou seja, porque não podia fazer nenhum tipo de esforço no sábado, era uma questão religiosa, né? Exagerada naquela situação, uma distorção da própria lei. Então eles não estavam nem aí se o homem tinha sido curado ou não. Ele viu há 38 anos um homem deitado numa maca, mas eles olham o homem deitado andando com a maca embaixo do braço ou na cabeça e dizem, rapaz, não pode fazer isso não, volte já para o seu estado de... É tipo isso, era mais importante, não importou o milagre, né? E aí isso retrata bem, meus irmãos, o tipo de prioridade que às vezes a gente dá por causa de religiosidade, né? Tipo assim, não tem condição. A gente atenta para formalidades, a gente atenta para roupas, a gente atenta para padrões estéticos, padrões estabelecidos, e muitas vezes deixamos de ver o milagre que Cristo fez na vida da pessoa. A gente está julgando coisas que não tem menor necessidade. É tipo isso aqui, isso vale para a nossa reflexão. Então vale para nós, meus irmãos, observarmos aqui que o milagre, e aí é o ponto mais importante, ele é seguido de um ato de obediência daquele homem. Cristo cura e imediatamente ele dá condições para aquele homem obedecer, entende? Cristo cura e dá para ele condições dele obedecer, senão ele não diria, pega a sua, ele não saiu, não foi uma cura que o incapacitava de fazer o que Cristo mandou fazer, ele é curado e é capacitado para tomar a sua maca e sair andando, o texto diz isso, é imediatamente depois da cura, isso já acontece. Quando Jesus nos olha na multidão, meus irmãos,
Ele nos dá uma capacidade que antes para nós era impossível. Agora nós podemos obedecer a Ele por meio do poder do Espírito Santo que passa a habitar na vida dos crentes, daqueles que verdadeiramente disseram sim para Jesus. Não por mérito, não precisa explicar isso, você já sabe, mas porque Jesus se apresentou e nós somos capacitados. Meus irmãos, não importa o quanto a nossa obediência vai escandalizar o mundo, não importa o quanto a nossa obediência vai contrariar os padrões de um mundo que é pecaminoso, jaz no maligno, quer que você não obedeça a palavra. Não importa o quanto a gente tem uma maca na cabeça, embaixo do braço, que aqui a gente substitui simbolicamente pela cruz, que deve estar ali simbolizando a conversão de todos os crentes, porque essa cruz que nós carregamos é a marca de que nós somos cristãos de verdade. E essa frase que eu separei, você tem que guardar no teu coração. Veja bem, a marca inequívoca do cristão verdadeiro é a sua obediência à palavra do Senhor. Não é o seu adesivo no carro, não é a sua roupa gospel com uma frase aqui que te faz crente, não é estar em todos os cultos que te faz crente, é obedecer a palavra do Senhor. Essa é uma marca inequívoca. Se você é obediente, se nós somos obedientes, ali sim nós somos cristãos. Simples assim. Obediência à palavra, acima dos padrões que o mundo nos impõe, acima dos padrões que religiosidades nos impõem, que culturas nos impõem. Obediência à palavra. Tem gente que está tão preso numa cultura religiosa brasileira, tão preso numa cultura às vezes enganosa, evangélica. A Bíblia está dizendo que está errado, está claro, cristalino como água, mas está tão preso naquilo ali, que não consegue se converter de verdade, porque prefere seguir os padrões, prefere seguir as crendices, com medo de ofender a própria superstição, do que obedecer a palavra do Senhor. Meu irmão, obedeça a palavra do Senhor sem medo, não tenha medo de mudar, se a palavra estiver dizendo para você mudar. Sempre disse isso aqui na base, não tenha medo, seja livre pelas Escrituras, seja livre, aleluia, é simples assim. E aí, para concluir, meus irmãos, até me estendi demais, quero concluir dizendo o seguinte, que pode até parecer frustrante a ideia de que Jesus chegou num lugar onde tinha uma multidão de enfermos, mas ele cura uma só pessoa. Teve ocasiões que Jesus curou multidões de enfermos. O Evangelho de Marcos fala um episódio muito emblemático, onde Cristo cura uma multidão de enfermos ali próximo à casa de Pedro. Mas aqui não, ele chegou numa multidão de desesperados e só curou uma pessoa e foi embora. Que Cristo é esse que não se compadece de uma multidão de enfermos, pastor? Como assim? A gente não sabe ao certo porque que Jesus agiu daquela forma, mas o texto nos aponta. A exposição aqui nos deu alguns sinais, não é verdade? A gente vê que não foi exatamente Jesus que ignorou aquelas pessoas, a multidão que não tinha olhos para Jesus. A multidão não tinha olhos para Jesus. A multidão doente estava ocupada demais. Toda a sua atenção estava voltada para onde? Para um tanque. Para um tanque. Em vez de estarem no templo, aquelas pessoas estavam ali, depositando a sua fé em uma tradição pagã. Em vez de estar adorando a Deus no templo, aqueles enfermos estavam reverenciando, conscientes ou não, uma água, um tanque. Como milhares de pessoas nesse país, ao invés de estarem reverenciando a Deus, estão reverenciando outras coisas.
sem olhos para Jesus, o único caminho. Às vezes nas igrejas evangélicas, reverenciando pastores, reverenciando líderes, reverenciando profetas, aspas, supostos curandeiros, reverenciando objetos, reverenciando templos feitos por mãos humanas, sem olhos para Jesus. Além de que, está ali, aqueles que estavam ali provavelmente não davam a mínima para o seu próximo, zero de comunhão naquele lugar, meus irmãos, zero. Em que pese o desespero, meus irmãos, nosso, diante das dores, a busca por uma cura física não pode ser mais importante do que a nossa obediência. A busca por uma cura física, emocional, espiritual não pode ser mais importante do que a nossa necessidade vital de estarmos na presença do Senhor. As demais coisas são acrescentadas. As pessoas buscam as demais coisas antes de buscar o Senhor. Nós fazemos isso muitas vezes. É o inverso. Antes de nos frustrarmos, meus irmãos, com a falta de resposta de Deus às nossas orações, a gente tem que se perguntar: como é que a gente tem se posicionado? Será que a gente está no lugar certo? Será que a gente tem buscado respostas aos nossos problemas, onde nós não vamos achar soluções para alívios paliativos? Soluções paliativas é o remédio que o mundo oferece, meus irmãos. Alívio passageiro, imediato, momentâneo, não é eterno. A cura que vem de Cristo Jesus, ela é definitiva. Aleluia. Ainda que as dores persistam nesse mundo aqui, meus irmãos, elas têm um propósito que muitas vezes nós desconhecemos, mas não apaga o que o sangue de Cristo fez. O sangue de Cristo é o antídoto definitivo que nos garante, meus irmãos, cura contra o pecado que nos condena, porque nós vamos pecar sempre nesse mundo aqui, mas o sangue de Jesus nos tira, é o antídoto que tira a culpa por um pecado que está na nossa natureza adâmica. O fim de todas as dores, meus irmãos, ele está garantido na eternidade. Amém? Está garantido na eternidade. Temos que descansar nisso antes de nos frustrarmos, porque Deus não responde às nossas orações. Antes da gente se frustrar, antes de murmurar, a gente tem que lembrar que o Messias olhou para a gente no meio da multidão. Aleluia. Assim como ele olhou para aquele paralítico ali, que buscava cura num tanque, né? Jesus já chegou a nós, meus irmãos, como fez com ele. Não foi aquele homem que se apresentou para Jesus, ele nem conhecia Jesus. Não foi a vontade dele de ser curado, porque já estava adormecida, não foi nem isso. Foi a vontade do Senhor de salvá-lo que prevaleceu. Aleluia, aleluia. Que graça maravilhosa é essa que nos alcançou, meus irmãos. Que graça maravilhosa. Que a história daquela multidão ali, daquele homem no tanque de Betesda, sempre, sempre nos faça lembrar que Deus nos escolheu, meus irmãos, no meio da multidão de pecado que nos encobria, que nos condenava. Deus nos escolheu, Deus foi lá e nos tirou. Você sabe de onde Ele te tirou, não sabe? O salmista diz que estava, chama de charco de lodo, né? Lamaçal de pecado. Deus foi lá e nos tirou. Apesar de nós, meus irmãos, apesar de nós, Ele nos chamou, Ele nos curou, Ele nos redimiu para sermos seus filhos amados. Aleluia. Jesus continua fazendo isso hoje, meus irmãos. A mesma pergunta que Ele faz, que Ele fez para aquele homem, Ele continua fazendo hoje. Queres ser curado? Queres ser curado? Se você já ouviu essa pergunta aí no íntimo do teu coração,
mas que você ainda não respondeu sim para ela, saiba de uma coisa: você já ouviu, só ouviu a pergunta, é porque Ele te viu na multidão, é porque Ele te viu. Pensa nisso, pensa nisso. Deus nos abençoe, meus irmãos, na caminhada. Louvado seja seu poderoso nome, poderoso e doce nome. Poderoso esse nome é, né? O nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, de graça, um Deus que não conseguimos medir o tamanho do Teu amor e da Tua graça, Senhor, que nos viu no meio da multidão de pecados que nos encobria, Senhor, mortos para Ti, e ali Tu nos chamastes, ó Deus, Tu se achegastes a nós, Tu nos curastes, e até hoje tem feito isso. Ó Deus, abra os ouvidos, é o que podemos fazer, pregar o Teu Evangelho e Te pedir que o Espírito Santo faça o que nós não podemos fazer. Abra o entendimento, Senhor, entendimento das pessoas, abra o nosso entendimento cada vez mais para os nossos erros, para as nossas falhas, para as nossas religiosidades, perdas de tempo da nossa fé. Depositamos a nossa fé muitas vezes nos lugares errados, em lugar errado. Que Jesus, Senhor, sempre seja o alvo da nossa fé. Eu clamo, Senhor, para os irmãos que estão enfermos, ó Deus, nesse tempo que vivemos de tantas dores, tantas doenças da alma, físicas. Nós podemos crer num Deus Todo-Poderoso que cura, que nos vê na multidão e nos sara. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que traga cura espiritual para o teu povo e traga cura também de toda enfermidade, Senhor, daqueles que têm te clamado. E eu sei, nós sabemos que tu conheces há quanto tempo, mas também reconhecemos que a ti pertence o tempo que essa dor vai cessar. Que seja breve, Senhor, como o salmista diz. Te apressa, Senhor, podemos pedir, tu nos dá liberdade, mas o tempo e a maneira são tuas, são teus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que abre o nosso entendimento e nos constrange diante de tamanho amor e tamanha graça. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus te pedimos, amém.